Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde. Como prometido, hoje a gente vai falar um pouco sobre o balanço da atenção básica, do cenário da atenção básica no Brasil nesse ano de 2018. A gente ainda tem uns diazinhos, né, para terminar o ano, mas a gente já consegue fazer um balanço muito positivo do que aconteceu no cenário da atenção básica na maior parte dos municípios brasileiros. Especificamente, a gente vai começar com um dado que é super importante. Olhando os dados de dezembro do ano passado, né, de 2017, quando a gente fechou o ano passado, para os dados atuais, né, dados preliminares ainda, porque a gente ainda está fechando o ano, a gente já observa uma ampliação de cobertura da atenção básica. Ano passado a gente fechou o ano com 63% de cobertura da atenção básica pelo modelo da Estratégia Saúde da Família e em torno ali de 74% de equipes gerais, né, tanto saúde da família como equipes de atenção básica tradicionais. Hoje a gente já está fechando o ano próximo de 65%, a gente já teve uma ampliação aí de cobertura importante, né, no país inteiro e perto ali de 76% de cobertura no Brasil todo com relação aos serviços de atenção básica. Quando a gente vai olhar o NASF, que são os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, que é um investimento importante do Ministério, tanto para ampliar o escopo de práticas, né, ampliar a resolubilidade da atenção básica, fazer com que a atenção básica de fato seja mais resolutiva nos cuidados em saúde prestados à população, a gente observa que do ano passado para cá a gente ampliou em 10% a cobertura, né, o número de equipes NASF em todo o Brasil. Isso é um dado muito importante. A gente saiu de 4.800 equipes que a gente tinha no final do ano passado e está chegando próximo ali a 5.500 equipes NASF. Isso é uma revolução, de fato, que a gente enxerga, principalmente para a agenda da multiprofissionalidade na atenção básica. A gente sabe que com cuidado, com o perfil epidemiológico atual, muitas condições crônicas, situações de violência, problemas relacionados à saúde mental, a gente sabe que a equipe mínima precisa de um suporte maior de outras categorias profissionais. E o NASF ele tem essa potência de produzir esse cuidado, né, integral, multiprofissional na atenção básica. Além disso, a gente teve do ano passado para cá uma ampliação de cobertura de equipes de saúde bucal, especialmente, né, em todos os municípios, em torno ali de 3%, olhando os dados do final do ano passado para cá. A gente está indo, né, de 25.900 equipes para perto aí de quase 27.000 equipes em todo o país. Também uma grande revolução, principalmente olhando o perfil, né, o cenário epidemiológico da saúde bucal no Brasil. A gente, desde 2001, tem tido um investimento importante na ampliação dos cuidados à saúde bucal de toda a população e a gente enxerga, né, ao longo do tempo que tem evoluído positivamente, né, de uma forma muito positiva, o trabalho das equipes de saúde bucal dentro da Estratégia Saúde da Família. Então, de uma forma geral, um balanço, né, desse ano 2018 é que a gente teve, no primeiro cenário, uma ampliação importante de cobertura dos serviços de atenção básica em todo o Brasil. Olhando mais além, né, olhando profundamente para a agenda mesmo da resolutividade, da qualidade da atenção básica, a gente teve alguns marcos importantes que aconteceram agora em 2018. Um primeiro deles que vale a pena muito a gente destacar foi a realização esse ano de 24 encontros estaduais para fortalecimento da atenção básica. Foram encontros promovidos pelo Ministério da Saúde e realizados em parceria com os estados e também com os COSEMs, os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde. Dos 27 estados, a gente conseguiu fazer em 19 estados, ficaram alguns aí para a gente finalizar no início, né, até o primeiro semestre, final do primeiro semestre do ano que vem. A gente fez 24 encontros discutindo todas as temáticas relacionadas à atenção básica, principalmente pensando que a gente teve uma publicação de uma portaria nova, né, a nova Política Nacional da Atenção Básica no ano passado, em 2017, e a gente precisava tirar as dúvidas, esclarecer como fazer a implementação dos novos dispositivos, né, dos gerentes de atenção básica, das equipes de atenção básica, dos pontos de apoio, toda a discussão de regulação, segurança do paciente, tudo que foi incorporado na PNAB 2017, era necessário que a gente conversasse com os trabalhadores e gestores para saber quais eram as dificuldades que esses gestores e trabalhadores estavam tendo na implantação desses novos dispositivos e também para tirar dúvidas com eles, né, e construir estratégias de superação desses obstáculos. Então a gente fez esses encontros de março até julho desse ano, foi muito produtivo, foi super proveitoso, né, tanto para nós aqui do Ministério, quanto também para os estados e municípios. O retorno que os municípios nos deram foi um retorno muito positivo, né, e a gente espera que essa agenda se mantenha. A gente tem uma agenda já prevista para o ano que vem, concluir os encontros, né, em todos os estados, e também espero que vocês, né, nos chamem mais para esses eventos
aí sim, tanto o Estado quanto os municípios, as regionais, produzindo esse tipo de espaço que é não só importante para a gente alinhar as discussões em torno da Política Nacional da Atenção Básica, mas principalmente para ser um espaço também de troca de experiências entre esses gestores, entre esses municípios. Porque muitas vezes tem um município pertinho que está fazendo uma experiência bacana de atenção básica e muitas vezes não consegue dialogar com o município vizinho que tem um pouco mais de dificuldade. Então esses encontros são importantes também para a gente fortalecer redes de cooperação, fazer cooperação horizontal, que seriam essas trocas de experiências, e assim fortalecer ainda mais o cenário da atenção básica em todo o Brasil. Tão importante quanto falar do que foi possível expandir, né, do ano passado para cá, também é importante ou fundamental falar da qualificação dos serviços. Então esses encontros, as agendas que a gente faz junto aos COSEMs, junto às secretarias estaduais, são tão importantes quanto a gente falar de expansão, porque é importante expandir serviços com melhor qualidade, né? Exatamente, de modo que esses serviços eles consigam resolver os problemas das pessoas que buscam o cuidado ali. Lá dentro a gente abriu o serviço, a população tem acesso, mas ela não consegue resolver as necessidades, os problemas dela ali. Então a ideia é que a gente qualifique cada vez mais essas equipes e esses espaços são muito potentes para isso. Um outro ganho importante, pensando nesse cenário, né, de ampliação da qualidade, dessa agenda de fortalecimento da atenção básica a partir da resolutividade, uma agenda de ampliação da resolutividade, foi a ampliação, né, o retorno e a ampliação também do telesaúde, do 0800 nacional, né, que é uma ferramenta fundamental tanto para a qualificação do processo de trabalho, dentro no campo da clínica, da gestão da clínica, mas também da própria organização dos serviços de atenção básica. Então, até o ano passado a gente tinha a disponibilização desse serviço, mas muito voltada aos médicos e enfermeiros das equipes, e esse ano a gente ampliou também para outras categorias profissionais que fazem parte dos NASFs, né, dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. Então a gente voltou com esse serviço que ficou um tempinho suspenso, a gente retornou com esse serviço com oferta nacional, ampliando também para os profissionais do NASF. Serviço que ainda é subutilizado. Exato. Ele ainda permanece com uma utilização mais robusta. Quando a gente fala do sul do país, pela cultura que se criou do telesaúde no sul do país, então é fundamental, mais uma vez, reforçando o que está dizendo, da gente ter mais consistência na qualidade desse serviço, que vocês liguem, só para a gente não perder o número, tá? 0800 644 543. 0800 644 543. Todos os profissionais da atenção básica podem ligar no momento que estiverem, pode ser durante a consulta ou logo após a consulta, enfim, sempre que tiver alguma dúvida, liguem, porque a gente precisa fortalecer esse serviço na atenção básica. E é importante também, Marcelo, destacar alguns estudos que o próprio núcleo do telesaúde, né, que faz essa oferta nacional, que é o núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem feito. Eles fizeram um estudo importante e identificaram que as unidades que fazem utilização, as equipes que fazem utilização do telesaúde, nestas equipes houve uma redução de encaminhamento para média complexidade, né, para os serviços especializados, de até 70%. Então, isso realmente amplia a resolutividade desse serviço de atenção básica e evita, por exemplo, encaminhamentos desnecessários, evita que o paciente ele tenha um custo adicional no deslocamento e principalmente que ele precise, né, que ele utilize serviços que ele não tenha necessidade de utilizar. Uma agenda que também é casada com a agenda do telesaúde é a agenda da ampliação do uso dos protocolos clínicos, protocolo de encaminhamento, porque também olhando para os dados produzidos, né, pelo grupo que faz gestão do telesaúde, na maior parte, aproximadamente 80% das ligações que chegam para esse núcleo com perguntas clínicas de qualquer ordem, e 80% dos casos a resposta é para os colegas voltarem a usar o protocolo. Exato. Então o protocolo também é uma agenda importante, casada junto com tanto os protocolos de encaminhamento quanto os protocolos clínicos de atenção básica. Isso. E aí, fazendo um gancho agora, é muito importante, a gente está falando dessa agenda de qualificação e a gente não pode deixar de falar que em 2018 a gente teve ofertas amplas e importantes para a agenda de educação permanente dos trabalhadores e gestores da atenção básica. A gente teve o lançamento da terceira turma, né, a terceira edição do curso de apoio matricial com ênfase nos NASFs,
que é uma parceria que o DAB, o Departamento de Atenção Básica, tem com a ENSP Fiocruz. A gente está, nesse momento, finalizando a proposta de um curso que aí é para o ano que vem, né? Esperem para o ano que vem, para 100 mil vagas. Então, vai ser um curso grande, um curso robusto. Principalmente, o curso é um curso com foco na atenção de agravos e condições, né, e doenças negligenciadas. Então, a gente está fechando uma parceria com o ICICT Fiocruz, e a ideia é que esse curso ele seja tanto ofertado para profissionais de nível médio, né, especialmente os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, e também para profissionais de nível superior que atuam nas equipes de saúde da família. O foco central desse curso vai ser construir estratégias, né, e fomentar a utilização de metodologias e instrumentos para fortalecer a integração entre a atenção básica e a vigilância em saúde, que foi uma das inovações que a gente trouxe na Política Nacional da Atenção Básica do ano passado. Então, a gente está com a agenda de implementação aí, né, correndo, andando bem, e essa é uma das ofertas concretas, né, que a gente tem para qualificar ainda mais o trabalho e principalmente esse eixo, né, fortalecer esse eixo de integração API e vigilância. Ainda falando um pouco do NASF, é importante também a gente, acho que duas questões centrais. Não só o lançamento da terceira edição do curso, né, para mais 2.000 vagas, a gente já está com o curso, já teve o primeiro processo de seleção dos tutores, o resultado já saiu, a previsão do curso, de início do curso, das aulas do curso, é no primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, ali no comecinho, ali, fevereiro, março de 2019, os alunos, 2.000 alunos, já vão estar começando as atividades. E a gente também já tem, no próximo ano, também voltado para os trabalhadores, tanto do NASF, mas de uma forma geral, trabalhadores que atuam na atenção básica, o curso de aperfeiçoamento em gerência de unidades básicas de saúde. Alguns de vocês devem lembrar que a gente já teve 2 ondas, né? 2 edições. É um curso que a gente tem em parceria com a Universidade Federal Fluminense, um curso lindo, né, que faz a discussão da gestão da atenção básica, da gestão de unidades básicas de saúde, tem uma metodologia ativa, problematizadora. E a ideia, esse ano a gente já lançou, né, já está acontecendo a terceira onda, que é a terceira edição do curso, e para o ano que vem a gente já tem fechado a 4ª edição. Então fiquem atentos, né, para quem ainda não fez o curso, nem na primeira nem na segunda, não está fazendo agora, vai ter uma oportunidade no ano que vem de se inscrever para a próxima edição também. Fazendo a discussão, aproveitando esse lugar do gerente, que foi um investimento nosso esse ano, fazendo uma discussão tanto da gestão do processo de trabalho quanto da parte administrativa. Então, o curso equilibra as ações que são da ordem de recursos humanos, gestão de pessoas, manejo de grupo, manejo de processo de equipe multidisciplinar e também a gestão dura da farmácia, do almoxarifado, da questão, enfim, das questões administrativas de uma maneira geral. Exato. E aí, indo para o NASF, tem uma questão importante, né? Desde 2016, com os casos de síndrome congênita associada ao Zika vírus, especialmente aos casos de crianças com microcefalia, o Ministério da Saúde tem feito um investimento importante para acolher tanto as crianças, né, acolher nos serviços de saúde, tanto as crianças quanto os familiares, especialmente no manejo, na estimulação precoce dessas crianças, mas também no acolhimento, né, psicossocial dessas famílias. E aí, desde 2016, várias ações foram sendo feitas. Ano passado, acho que vocês vão lembrar, a gente fez o credenciamento de algumas equipes NASF em algumas localidades que tinham casos confirmados de microcefalia, de crianças com microcefalia associadas ao Zika vírus. E esse ano, a gente fez um repasse, né, em 2018, a gente fez um repasse de recurso federal para os municípios adquirirem kits para estimulação precoce dessas crianças. Então, a gente fez um investimento em credenciar equipes NASF, a gente teve uma ampliação de equipes NASF, né, nesses municípios, e agora a gente está tentando qualificar, né, numa perspectiva de qualificar o processo de trabalho, dando mais condições estruturais para essas equipes, para que elas possam fazer o atendimento adequado a essas crianças, tá? Então, foi um ganho importante. Ainda na agenda do NASF, a gente teve no ano passado a publicação do fascículo de atenção nutricional, né, dentro das contribuições do NASF na atenção nutricional, e esse ano a gente saiu com mais 2 fascículos, o de assistência farmacêutica, o de práticas farmacêuticas na atenção básica e o de práticas de reabilitação. Então, a gente está na agenda, né, acho que a gente teve uma ampliação importante das equipes NASF e agora a nossa agenda central, o foco central, tanto desse ano quanto para o ano que vem,
é qualificar ainda mais essas equipes. E na agenda do Zika, só para conectar e lembrando a vocês, que também no ano passado foi publicado o guia para a estimulação precoce. Então, a gente já tem um recurso de um material importante para os trabalhadores poderem recorrer. Então, um pouco isso que a Erika está dizendo, né? O quanto que a gente pode olhar para a ampliação dos serviços, da oferta, de ter mais pontos de atenção, oferecendo serviço para a população brasileira, e termos também ofertas que possam qualificar, tanto no campo informacional dos sujeitos, trabalhadores terem acesso na biblioteca, tudo isso na biblioteca do portal do DAB, qualquer um consegue acessar e baixar o PDF, com os guias, com os cadernos, com os cursos, a gente vai tentando, de uma certa forma, trazer uma convergência para a ampliação da oferta e a qualificação dela. Olhando para os consultórios na rua, seguindo um pouco desse nosso... hoje vai ser uma live que a gente vai ter que ler um pouco mais, está muito mais refém dos recursos. Que a agenda da atenção básica é robusta. A agenda é grande e os números são muitos, então a gente vai estar mais olhando aqui para os papéis, mas por favor, sigam aí interagindo, mandando as perguntas de vocês, que a gente está aqui, as colegas estão trabalhando já aqui para ir anotando as perguntas. Então, olhando os consultórios na rua, para esse ano, a gente também teve uma ampliação do ano passado para cá de aproximadamente 40 equipes. Estamos hoje em 104 municípios brasileiros com equipes de consultório na rua e recebendo o pagamento do DAB 158 equipes de consultório na rua e 164 no SENES. Então, a gente ampliou isso, segue ampliando o financiamento, segue ampliando também algumas experiências municipais que ainda não conseguiram se credenciar ou se organizar para isso, mas a oferta segue em ampliação. Olhando para o PEMAC, a gente também tem uma ampliação significativa. Desculpa, eu achei que tinha falado do curso antes. Também tivemos a terceira edição do curso, que está nesse momento, começou na semana passada, a terceira oferta do curso do consultório na rua para as equipes trabalhadores de consultório na rua. Estamos falando aqui de 500 trabalhadores. Então, nós falamos de 2.000 trabalhadores para o NASF, 2.000 trabalhadores gerentes e 400 trabalhadores para a equipe de consultório na rua, né? Oferta para o país inteiro. Esse já está em curso. Quando a gente olha para o PEMAC, a gente também está falando já de uma ampliação um pouquinho menor na abrangência, porque o PEMAC já era uma coisa de alta adesão para os municípios brasileiros. Então, a gente consegue chegar hoje, no terceiro ciclo, né, a 95% de abrangência, 250 novos municípios aderiram ao terceiro ciclo, pensando todas as possibilidades, né? Equipe de Saúde da Família, Saúde Bucal, NASF, todas as possibilidades de ampliação. A gente já saiu com a certificação terceiro ciclo, né? Já teve uma primeira lista. A próxima lista está prevista para o início de janeiro, a gente tinha essa previsão para dezembro, precisamos estender até janeiro, mas a expectativa é que logo no início de janeiro saia. A gente já começou, seguindo ainda nas finalizações, né? A avaliação do PEMAC-CEL também agora para dezembro, para sair uma lista em janeiro, a gente já tem 1.013 equipes avaliadas e faltam só 84 equipes a serem avaliadas. Então, a gente tem essa ideia de fazer isso até o final do ano e lançar a terceira lista ainda em janeiro, né, do PEMAC-CEL, a segunda lista. E a gente já começou numa perspectiva de continuidade, né, essa é a perspectiva de trabalho do DAB. Nós fizemos há uma semana atrás, um pouquinho mais do que isso, fizemos um seminário de 2 dias com todas as universidades envolvidas, atores municipais, trabalhadores de diversas regiões do país, para discutir o que a gente pode fazer para o quarto ciclo, já para apresentar isso para a próxima gestão, que vai iniciar em janeiro, na perspectiva da continuidade do programa. Isso. E a ideia, Marcelo, é justamente a gente olhar o que a gente já avançou, o que a gente já conseguiu avançar do primeiro ciclo para o terceiro, né? O que a gente foi fazendo ajustes no desenho do programa, e principalmente discutir o que é que pode melhorar ainda mais. Então, essas agendas, né, que a gente começou esse ano e deve seguir no ano que vem também, a gente está chamando de agendas para a estruturação, aperfeiçoamento do quarto ciclo, nessa perspectiva mesmo de olhar o acumulado, o que a gente já acumulou de experiência dos 3 ciclos anteriores e o que é que pode melhorar, né? A gente tem uma experiência importante dos 3 ciclos,
mas o PEMAC ele é um programa grande, robusto, Sim. que tem uma capacidade de induzir melhorias nos processos de trabalho, e a gente precisa pensar em quais estratégias que a gente pode utilizar para que essa indução ela seja mais verdadeira e mais fácil também para as equipes e para a gestão Sim. também de todos os Sempre municípios. pensando que a gente está na perspectiva de cada vez mais temos uma união mais orgânica entre PEMAC e ESUS. A perspectiva do programa é cada vez menos a gente precisar da avaliação externa e cada vez mais a gente poder contar com avaliação, sobretudo de resultados, inclusive. A gente, de uma certa maneira, desonerando a avaliação dos processos e ampliando a avaliação dos resultados. Isso só consegue vir com o PEMAC, com o ESUS. A gente tem clareza absoluta que ainda estamos num processo de qualificação do uso do ESUS, né? A gente já tem o ESUS, de uma certa maneira, consagrado como o instrumento, o modo de informar na atenção básica, mas a qualificação disso, né, para além da informação que sobe, a qualidade da informação, do uso do PEC, precisa melhorar, a gente sabe disso, temos ações nesse sentido, mas essa relação vai estar cada vez maior e a gente vai poder cada vez pensar mais nisso de uma forma menos com o contato da possibilidade de ter o avaliador veio aqui, ou o coletador veio aqui, não era exatamente o que eu imaginava. Então, cada vez mais a gente vai ter o processo de trabalho podendo falar sobre o processo de avaliação do PEMAC, da avaliação do acesso, da qualidade e do desempenho das equipes. Quando a gente olha para o Requalifica UBS e para os equipamentos, aí nós vamos falar de execução, e aí não tem jeito, eu vou olhar para o papel, porque é muito número. Quando a gente olha para as obras vigentes, novembro de 2018, né, a gente tem 1.810 obras em ação preparatória, 4.552 obras em execução e 20.747 obras concluídas. Esse é um ponto importante. A gente às vezes fala do Requalifica, que a gente nas lives tem tem tido muito mais interação com trabalhadores de um modo geral, então o Requalifica às vezes passa de uma maneira desapercebida, né? Mas é fundamental que a gente tenha sala, que se a gente quer pensar uma relação com residência, se a gente quer pensar um NASH que possa fazer reunião, que possa receber as pessoas para fazer grupo, é fundamental que a gente tenha unidades com salas para fazer grupo, com salas onde a gente possa receber o residente, para tornar o SUS uma estratégia de formação, né? Para tornar o SUS um espaço que possa interferir na agenda da formação, para que a gente tenha profissionais de saúde melhor qualificados. Então, tudo isso tem a ver com o Requalifica, né? Então, esse conjunto de obras, como vocês podem ver, está falando de quase 28 mil obras, né? No Brasil inteiro. Então, isso é uma agenda importante para o departamento, né? A gente também teve a disponibilização da versão 2.0 do SISMOB, já com a notificação eletrônica e envio de alertas para as pessoas que estão, para os entes federados que fazem esse monitoramento. Isso também é informação importante, algo que é um dispositivo que a gente tem no SENES, por exemplo, que envia alertas e tem bloqueio de equipe quando a equipe não manda a informação necessária. Você tem alertas que dão aviso, olha, precisa colocar a ordem de serviço, precisa colocar a fotografia, precisa colocar... Isso é bem importante para a gente conseguir fazer o monitoramento e também para que os municípios consigam manter isso sempre em dia. Inclusive para evitar, por exemplo, a necessidade da devolução de recursos, a suspensão da obra, porque muitas vezes a gente sabe que as obras na atenção básica elas levam um tempo um pouco maior. E às vezes a gente tem uma entrada e saída de gestores e isso acaba se perdendo, né? Ou até mesmo a equipe vai embora e a gente fica, o novo gestor ele não sabe um pouco do que aconteceu na gestão anterior. Então, o envio desses alertas, dessas notificações eletrônicas, também é para evitar, por exemplo, que essas novas equipes, né, que entram na gestão municipal, elas sejam prejudicadas, eventualmente, por algum processo que não começou nessa gestão, né, que ele já entrou com o processo acontecendo. Sim. Então, isso tem sido, inclusive, avaliado de uma forma bem positiva pelos gestores municipais. É isso, parece uma bobagem, né? Colocou um alerta, mas isso tem uma ação fundamental, porque faz com que o gestor tenha mais chance de não perder o dinheiro, de executar o recurso, não ter que devolver o recurso. Para nós é fundamental, né? A gente quer que o recurso da atenção básica seja executado, né? A gente não quer que o recurso volte para cá, né? Até porque ele não volta para cá, ele volta para o Tesouro Nacional, nem volta para o departamento, para a gente poder usar com outra ação da atenção básica.
a identificação de municípios que na avaliação, quer dizer, a equipe que toma conta do Requalifica, o que a gente vai chamar aqui da equipe de gestão de projetos da atenção básica, a COGEPAB, ela passou a identificar pelo PEMAC quais equipes, quais estruturas estão abaixo do esperado pela indicação dos nossos processos das obras do Requalifica, das nossas plantas, enfim, o que a gente, com o PEMAC, consegue avaliar? Que as estruturas das unidades básicas não estão a contento para a gente poder investir nesses lugares, facilitar com que as unidades, os municípios que têm unidades, que não estão qualificadas suficiente, visto pelo processo do PEMAC, possam receber algum tipo de suporte a mais, né? Agora, passando para a construção de UBS fluviais, a gente tem hoje, que aí também é uma ação importante, sobretudo para a região norte, Pantanal Sul, Mato Grossense, que são as UBS fluviais. A gente tem atualmente 104 propostas de UBS fluviais vigentes em 10 estados da federação, né? Ainda é pouco, né, perto do que a gente gostaria, é uma população que merece muito mais, e a gente sabe das dificuldade de resolver coisas com estaleiro, da mesma maneira que a gente reconhece por Requalifica, a dificuldade de municípios pequenos de terem acesso, porque a gente está falando de municípios muito pequenos, né? Mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, então a gente está falando vai ter dificuldade de acesso ao médico, como a gente viu pelo programa Mais Médico, e também ao engenheiro, ao arquiteto, a quem vai precisar estar fazendo esse tipo de relação para o Requalifica, né? Então, é uma ação importante para a gente fortalecer isso para a região norte. Aqui uma outra agenda que é importante para a gente, né? Quando a gente pensa os equipamentos e materiais permanentes, entre os anos de 2014 e 2018, foram habilitados 19.057 propostas de equipamentos e materiais permanentes. Mas o mais importante dessa agenda é um outro dado. 93% dessas propostas, dessas quase 20 mil, 19.057, foram provenientes de recursos de emendas parlamentares. Então, tantos trabalhadores, para que os trabalhadores consigam implicar, porque quando a gente consegue, por uma live, falar com o trabalhador, é importante que a gente consiga fazer um processo de indução também ascendente, para que você, trabalhador, esteja mais habilitado, né, mais informado para conversar com o gestor. A agenda parlamentar, a agenda dos deputados, assim, os munícipes, os trabalhadores precisam ter isso muito claro. 93% desses equipamentos e materiais permanentes foi induzido por emenda parlamentar. Quer dizer, o parlamentar indica aonde que ele vai colocar o dinheiro que ele tem direito pela emenda parlamentar. Então é fundamental que a gente vá conquistar corações e mentes dos parlamentares, dos nossos municípios, os municípios que vocês trabalham, os vereadores precisam ganhar os deputados estaduais, que precisam ganhar os deputados federais e senadores, para que eles possam induzir esse investimento na atenção básica. Por favor. E isso que o Marcelo traz é fundamental, especialmente para a gente fortalecer as instâncias de participação e controle social. Então, os conselhos locais de saúde, o conselho municipal, né, os conselhos municipais, o conselho estadual, é fundamental que os trabalhadores e a própria população ocupem esses espaços e tragam, a partir desses espaços, dessas instâncias de participação e controle social, essas demandas, né, que são demandas de qualificação das unidades básicas, não é só estrutura física. Não adianta ter só um prédio bonito, né, com várias salas, precisa estar recheado, precisa ter equipamento, precisa ter insumo. Então, essas agendas são importantes de estarem dentro da discussão dos movimentos sociais, das instâncias de controle e participação social, que levem esses pleitos também para os parlamentares. A politização da clínica é algo central no debate atual do SUS. A gente vai interagir com as perguntas, mas algumas que já chegaram antes sempre vêm, ou muitas delas vêm nessa direção. Eu quero trabalhar e não tenho... É claro que essa não é uma agenda do trabalhador, né? Não cabe ao trabalhador cumprir a tarefa de melhorar a instalação, mas cumpre a tarefa do trabalhador, do NAST, da equipe de saúde da família, da equipe de saúde bucal, entender minimamente como está organizado o sistema para fazer o pleito no lugar certo, né? Para conseguir conversar com o seu secretário, conseguir conversar, informar, ir até o portal do DAB, ter acesso às legislações, para que ele possa ir às instâncias certas, fazer a pressão que a população merece para ser melhor atendido. Então, é nesse intuito que a gente também está tentando aqui articular
uma agenda que parece fria, né, de falar números do que expandiu, com a politização da ação do trabalhador, do gestor, da população que está. A gente está tentando, de alguma maneira, e se a gente não estiver conseguindo, por favor, nos indiquem para a gente. Porque a gente está tentando ver como é que a gente junta uma agenda que parece fria, né? Só um número, um repasse. Isso está tudo disponível no Fundo Nacional de Saúde. Então, esse é de transparência. Toda pessoa, todo habitante, né, que consegue ter acesso numa lan house, se for o caso, no celular, você consegue ter acesso a onde está chegando o dinheiro para conseguir conversar, para a gente conseguir fazer uma gestão mais republicana do dinheiro público do SUS. Pegando os últimos pontos aqui, a revisão da lista de equipamentos e materiais permanentes financiados pela atenção básica. Então, para pegar 2 exemplos radicais, né? Desde talvez eu erre o nome, tá? Mas a rabeta, que é um motorzinho que fica, um bastão com motorzinho exatamente para a região norte, que a gente não sabia disso, fomos aprender isso indo para lá, quer dizer, barcos pequenos, então a gente incluiu essa possibilidade de ter um mini motor que, ao invés do colega ir remando, ele vai com essa rabeta, que é um motorzinho portátil que ele coloca e leva a embarcação mais à frente, até pensando um elemento também para a região norte, que são os frigoríficos, né, que são por coleta solar de energia, que a gente sabe da dificuldade, aprendemos nesses últimos anos sobre a dificuldade da região norte. Então, só para pegar 2 exemplos, foram várias outras inclusões, né? E a gente só faz, mais uma vez, a gente só faz inclusão de material se a gente souber do que é que o trabalhador tem dificuldade. Então, essa rabeta jamais vai entrar na cabeça de alguém que veio do Rio de Janeiro, como eu, talvez alguém que veio da Paraíba, ou alguém que veio como Brasília, como uma colega que está aqui. Você também veio de Brasília, né? Então, 2 colegas de Brasília fazendo filmagem sobre a rabeta na região, né, que vai conduzir o barco. Ou que um frigorífico, a refrigeração da geladeira, precisa ter uma bateria solar. Então, isso só chega se vocês trouxerem para a gente. Então, isso também fala de uma certa organização dos pedidos. A gente vai precisar qualificar esses pedidos quando a gente vai interagir com ele da maneira que vocês podem reclamar de tudo, tá? Eu não recebi meu dinheiro, podem ligar para a gente e falar sobre tudo. Mas também vai ser importante se a gente conseguir qualificar o pedido de vocês, para que vocês tragam questões que implicam a ação clínica de vocês. O que é que vocês precisam na dificuldade no reconhecimento da ação regional. Também houve a inclusão do transporte sanitário, como os equipamentos financiados, né? Ainda pensando em equipamentos materiais permanentes. Quando a gente olha para o ESUS, a gente conseguiu fazer algumas oficinas sobre o prontuário eletrônico do cidadão, sobre o PEC, né? A gente já tinha feito antes a qualificação do grupo que fica nos DataSUS locais, para tentar qualificar a gestão municipal, tentar ir na regional, para tentar o máximo de capilarização possível. Também foi disponibilizada a versão 3.0, já com agendamento online e a primeira fase do módulo de registro de vacinação, também um elemento importante para a gente qualificar o cuidado, né? E a gente segue na jornada que a gente reconhece e vamos seguir sempre da integração para que a gente tenha cada vez menos sistemas que vocês, trabalhadores, precisem preencher. Isso dá um trabalho do cão. A gente olha para os colegas e reconhece, é fundamental, se os colegas trabalham permanentemente no que eles vão chamar de regra de negócio da programação, para integrar todos os sistemas, e são muitos sistemas, vocês preenchem, eles sabem melhor do que nós. Então a gente segue nas etapas de integração do ESUS com o SIS pré-natal e com o SIS PNI. Uma outra ação, né, importante que a gente destaca também no ano 2018 foi o credenciamento de 11 unidades odontológicas móveis, né? Então, pensando na agenda da saúde bucal e na importância de fortalecer cada vez mais, tanto o Programa Brasil Sorridente, mas de uma forma mais ampla, as agendas de cuidado à saúde bucal da população do Brasil, a gente teve credenciamento de 11 novas unidades odontológicas móveis. Essas unidades, elas não só ampliam o acesso, porque tem muitos lugares que é difícil ter o dentista, é difícil ter o técnico de saúde bucal, muitas vezes tem o dentista, tem o técnico, mas a demanda é muito grande. Então essas 11, elas conseguem chegar em locais mais dispersos, populações rurais, assentamentos, população quilombola, que de fato são um pouco mais distantes, e não só democratizar o acesso, mas principalmente levar resolutividade, porque essas equipes elas vão com uma estrutura bem montada
para fornecer um cuidado integral e resolutivo para a população que está residente, principalmente nessas áreas de maior dificuldade de acesso. Entre outubro de 2017, outubro do ano passado, e maio desse ano, a gente conseguiu realizar várias oficinas, foram 27 oficinas de apoio preparatórias para o PEMAC-CEL, para avaliação do PEMAC-CEL. A gente sabe que é uma inovação, a gente já tem o PEMAC aí desde 2012, mas o PEMAC-CEL ainda tem muita gente com dúvida, como é que acontece, quem vai fazer, porque é uma inovação de fato. A gente está com o processo do PEMAC-CEL acontecendo, como o Marcelo já colocou, faltam pouquíssimas equipes, 84. A gente finaliza agora em dezembro, mas a gente teve, antes desse processo iniciar, todo um processo preparatório, oficina de ação preparatória mesmo. A gente também teve, na agenda da saúde bucal, várias campanhas informativas sobre câncer de boca, que é, inclusive, considerada no campo da saúde bucal uma doença negligenciada. Muitas vezes a gente não identifica que é uma situação que pode ser precocemente identificada na atenção básica, durante as consultas com a equipe de saúde bucal. Então, muitas vezes o paciente, quando chega num serviço especializado, num CEL ou num dentista que ele vai e faz um desembolso direto, um serviço privado, ele já está com a situação, com a sua saúde bucal comprometida, e essa situação poderia ter sido identificada especialmente pelas equipes de saúde bucal que atuam junto às equipes de saúde da família. Então a gente esse ano investiu de uma forma muito importante nas campanhas informativas para a prevenção do câncer de boca. A gente também teve, agora em 2018, a revisão da portaria das UONs, das unidades odontológicas móveis, e a aprovação dessas portarias na CIT, que facilita bastante o acesso. Com esse intuito de facilitar o acesso ao ON. Exatamente. A gente teve a realização da primeira oficina do levantamento epidemiológico 2020. Então, qual é o cenário, principalmente para a gente conhecer qual é o cenário epidemiológico no campo da saúde bucal, para que a Política Nacional de Saúde Bucal ela seja aperfeiçoada e ela consiga atender todas as necessidades relacionadas ao campo da saúde bucal que a população brasileira hoje apresenta. E a gente teve a colaboração da revisão, a gente colaborou enquanto departamento com a revisão do Guia de Apoio no contexto da Síndrome Congênita do Zika para equipes de saúde bucal na atenção básica. Porque muitas vezes a gente não considera a importância da saúde bucal, por exemplo, no pré-natal da gestante e também na puericultura, no atendimento às crianças. Então, a gente começa a enxergar os nossos adolescentes, as nossas crianças, cada vez mais precocemente com problemas graves de saúde bucal. E a ideia é que essas ações elas sejam cada vez mais fortalecidas, tanto na atenção básica, mas também nos centros especializados de odontologia, nos CELs. Pensando na agenda da alimentação e nutrição, talvez esse ano tenha sido um ano de muita riqueza, acho que muito profícuo na agenda da alimentação e nutrição, que é um ganho na promoção da saúde de toda a população brasileira. Então a gente teve não só a elaboração da minuta e o envio à Casa Civil da Presidência da República de um projeto de lei sobre comercialização e propaganda de bebidas e alimentos ultraprocessados com quantidades elevadas de açúcar, gordura e sódio, tanto em escolas públicas quanto privadas. A gente teve agora recentemente a aprovação da redução do sódio e do açúcar nos alimentos. Isso é um ganho importantíssimo, porque a gente sabe o quanto que a gente tem evoluído negativamente na ampliação das condições crônicas, especialmente hipertensão, diabetes e obesidade. E isso é muito a partir, e aí eu falo enquanto nutricionista até, muito a partir do que a gente tem de acesso à alimentação. Cada vez mais, pela dinâmica de vida que a gente abre muito mais pacotes do que, desembrulha muito mais caixas e pacotes do que come alimentos in natura, e mesmo a nossa alimentação in natura ainda é uma alimentação muito impregnada de agrotóxicos, de substâncias químicas. Então a gente tem de fato um cenário epidemiológico no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, com avanço drástico, importante das condições crônicas, hipertensão, diabetes, as doenças cardiovasculares, câncer, e muito disso é originado dos nossos hábitos alimentares, e não só dos hábitos, mas do próprio acesso à alimentação, que é cada vez mais industrializada. A gente teve esse ano a formalização de proposta do Ministério da Saúde de rotulagem nutricional frontal e a participação dessa discussão na Anvisa. Então, é fundamental que a gente saiba o que a gente está comendo, que a gente saiba se tem alimentos transgênicos, se a gente saiba se tem glúten, enfim, principalmente para os pacientes celíacos, a gente precisa saber o que a gente está comendo.
porque, de fato, né, o alimento ele pode ser tanto o nosso remédio quanto o nosso veneno. E essa é uma agenda importante para o SUS, uma agenda de vanguarda, isso é uma coisa a ser comemorada. Exato. Ainda no campo da alimentação e nutrição, a gente realizou 31 turmas da educação à distância, com mais de 10 mil inscritos no curso de educação à distância para o programa Bolsa Família, na saúde. Então, é importante que esses trabalhadores eles se sintam cada vez mais seguros no acompanhamento das condicionalidades de saúde, seja no acompanhamento da vigilância alimentar e nutricional, mas também relacionados às condições de saúde de uma forma geral da população. A gente deu início esse ano e segue para a Agenda de 2019, em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, do curso de autoaprendizagem sobre o protocolo clínico PCDT, né, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença celíaca, e sobre a obesidade infantil, voltado para os trabalhadores da atenção básica. Então, a agenda de qualificação, vocês percebem que a gente já começa agora em 2018, a gente já vem com a agenda importante de qualificação, e para 2019 essa agenda ela permanece, e a gente quer cada vez mais torná-la muito mais ampla, que a gente possa chegar à maior parte dos municípios brasileiros, ou na totalidade, e boa parte dos trabalhadores também. E esse ano a gente teve a atualização do Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos de idade. Também, né, isso é uma agenda importante, principalmente pensando na agenda de promoção à saúde, da promoção da alimentação alimentar, né, da promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável. Ainda na agenda da alimentação e nutrição, a gente expandiu o programa Saúde na Escola para 5.040 municípios, a gente está bem pertinho ali de chegar nos 100% dos municípios. Hoje a gente tem 5.570, a gente está em 5.040 com o programa Saúde na Escola, atendendo mais de 20 milhões de estudantes, né? Então é um programa importante de articulação do setor saúde com o setor educação. Não tem como fazer saúde sem ser de forma intersetorial, e a educação é um setor fundamental para que isso aconteça. A gente ampliou de 86% para quase 91%, né, dos municípios participantes do PSE. Então a gente está numa agenda importante, né, de promoção à saúde, do cuidado mesmo para a população. Além disso, a gente ampliou no programa Academia da Saúde o orçamento de 100 milhões para a construção de 800 novos polos do programa Academia da Saúde esse ano. Foi uma portaria publicada agora em novembro, né? Tá quentinha, acabou de sair, dia 6 de novembro, a gente publicou a portaria 3.582, ampliando aí o financiamento em 100 milhões de reais para construir 800 novos polos do programa Academia da Saúde, que a gente já tem aí no histórico, que de fato tem produzido cuidado, tem produzido socialização das pessoas, especialmente as pessoas com idade mais avançada, e a gente sabe o quanto que é importante essa socialização, principalmente para a manutenção da vitalidade, da saúde das pessoas. Espaço importante para o trabalho das equipes ginásticas. Exatamente. Trabalho da promoção de saúde mental, para a promoção de saúde de uma maneira geral, assim, espaços que ainda a gente precisa estar fortalecendo quando a gente pensa que falar de atenção básica, falar de saúde da família, é falar de uma clínica que se ocupa da cidade. Então, ter um dispositivo como a Academia da Saúde é central para pensar o debate do NASH, para pensar o debate da atenção básica como um todo. Isso. E a gente teve esse ano também a construção de carta-acordo com a Universidade de Brasília para a elaboração do Guia Brasileiro da Atividade Física, né, que vai ajudar bastante as equipes, tanto as equipes de saúde da família, as equipes de NASF e as academias que trabalham nos polos, e os profissionais que trabalham nos polos da Academia da Saúde, no cuidar da população de uma forma muito mais qualificada, mais segura. Pensando agora numa população que a gente sabe, conhece a vulnerabilidade, e é uma população que a gente tem observado, uma população crescente, né, infelizmente, especialmente pelos índices de violência e também de desigualdade social que ainda permanece no Brasil e que tem avançado, né, nos últimos anos. Pensando na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, né, a saúde no sistema prisional, a gente hoje teve um avanço importante na cobertura de equipes, né, que atendem no sistema prisional, que fazem o cuidado da saúde prisional. A gente hoje conta com 260 equipes de saúde prisional em todo o Brasil, e esse ano a gente investiu de uma forma importante na qualificação dessas equipes, trabalhando de forma in loco. A gente fez várias visitas, né, ao departamento, especialmente a coordenação de saúde prisional, visitas in loco, tanto para avaliação quanto monitoramento da Política Nacional de Saúde Prisional nos estados e municípios. Então, é uma agenda de ampliação, a gente ainda reconhece
a necessidade de ampliar ainda mais o número dessas equipes, mas principalmente de qualificar aquelas equipes que já estão em funcionamento. E por fim, não menos importante, muito pelo contrário, a gente sabe, né, que historicamente a saúde, mesmo com todas as iniciativas, né, de desmedicalização, de pensar em novas racionalidades, mas a gente ainda tem um modelo que é biomédico, que é centrado ainda no medicamento, na queixa-conduta, só que a gente tem uma agenda aí contra-hegemônica já se colocando, né? A gente teve no ano passado a comemoração dos 10 anos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e esse ano de 2018 a gente ampliou, ano passado a gente já tinha ampliado as práticas, esse ano a gente ampliou mais 10 práticas na Política Nacional. Hoje são 29 práticas integrativas e complementares reconhecidas e em funcionamento, em oferta no Sistema Único de Saúde, especialmente nas unidades básicas, nas equipes de saúde da família e atenção básica hoje existentes no Brasil. A gente teve esse ano um evento importantíssimo, não só para congregar diversos países e a gente alavancar ainda mais, né? Porque o Brasil, para quem não sabe, o Brasil é a referência internacional, a referência mundial em práticas integrativas e complementares, principalmente porque é um país, um dos poucos países do mundo que tem uma política nacional institucionalizada que traz as práticas integrativas para dentro do Sistema Único de Saúde. Então é um avanço que a gente precisa reconhecer e comemorar. E esse ano a gente teve o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares aqui no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi um grande evento, a gente trouxe pessoas de todo mundo, né, especialistas de todo mundo, especialmente os países asiáticos, que também têm um avanço importante na oferta de práticas integrativas e complementares, e foi possível não só fortalecer a nossa política, fortalecer as nossas ações, mas principalmente fortalecer essa rede de cooperação, colocar as pessoas em contato, ampliar essa rede cada vez mais, porque é assim, quem faz tá doido para falar para os outros o que é que está fazendo e o que é que os efeitos que essa política está produzindo. E a gente sabe que a potência que esses encontros têm de produção, de ampliação dessas ofertas para novas equipes, né, para a maior parte da população. Esse ano a gente disponibilizou 6 cursos de formação profissional em práticas integrativas e complementares. Tem um que já tem um tempo que a gente já está rodando e é um investimento que a gente quer manter, que é o de auriculoterapia, reconhecido pelos trabalhadores, né, como um curso muito potente para ampliar as racionalidades no SUS, especialmente na atenção básica. E a gente tem para 2019 já uma previsão de lançamento de mais 5 cursos, né, 5 novos cursos. Então aguardem, né, a gente ainda está com a agenda bombando aí de qualificação, especialmente na agenda de práticas integrativas. Esse ano, agora em dezembro, a gente lançou o Observatório de Práticas Integrativas e Complementares, também nessa perspectiva de congregar as experiências que estão acontecendo, as pesquisas sobre práticas integrativas, especialmente para conferir maior grau de legitimidade a essas práticas, para que a gente não duvide se funciona ou não. Muito pelo contrário, várias dessas práticas já têm evidências científicas de produção de cuidado, de produção de efeitos positivos na saúde das pessoas, de uma forma menos invasiva, de uma forma muito mais saudável, né, especialmente ofertadas nos serviços de atenção básica. E esse ano também a gente lançou 2 fascículos da série Conhecendo as Práticas Integrativas e Complementares, um olhar inicial, que foi o fascículo de bioenergética e o fascículo de ozonioterapia. E a ideia para o ano que vem é a gente fazer a produção de mais outros fascículos. A ideia é que a gente tenha pelo menos um fascículo de cada prática, de cada uma das 29 hoje, né, práticas contidas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, de uma forma, tentando resumir, realmente, em 2018 a gente pode chegar à conclusão, a gente está terminando o ano, então a gente ainda pode fazer muito mais coisa, né? Ainda temos aí 17 dias, 18, né? 18 dias para fazer algumas coisas, mas a gente já consegue fazer um balanço bastante positivo, né, do cenário da atenção básica no Brasil esse ano 2018. E como vocês percebem, a agenda de qualificação, de ampliação de resolutividade segue para o ano que vem. Dúvidas? Dúvidas? A gente tem algumas perguntas. Gostaria de saber como sairá o resultado dos demais municípios avaliados, né, pelo PEMAC e do NASF, né? Isso. Como a gente anunciou, né, um pouquinho mais no comecinho da live, a gente fez a publicação da primeira certificação, a maior parte das equipes de saúde da família está lá, com a equipe de saúde bucal,
E a gente tem a previsão de lançamento da segunda certificação. A gente estava com previsão agora em dezembro, mas a gente teve um pequeno problema na transferência das informações dos municípios para cá com relação aos indicadores e na perspectiva da gente fazer um olhar mais crítico dessas informações, no sentido de evitar prejudicar as equipes e os municípios, a gente adiou esse lançamento, né, essa publicação da segunda certificação, que vai vir o restante das equipes Saúde da Família, Saúde Bucal e as equipes NASF, né, todas as equipes, a totalidade de equipes participantes, são 4.110 equipes NASF que participaram no terceiro ciclo, ali no início de 2019. Então, a previsão em janeiro, a gente está com a certificação do terceiro ciclo concluída. A Beth Jardim falou que é muito importante o trabalho do Ministério e ela acha que deveria ter fiscalização mais rígida referente ao acesso de qualidade. Deveria ser exigido aplicar a verba do PEMAC nas estruturas do UBS. Além dessa pergunta, tem sempre uma pergunta do se deveria ir para um profissional. Vocês poderiam responder? A questão do PEMAC é uma outra possibilidade de a gente tomar a discussão da politização da agenda do SUS, tá? O PEMAC, quando lançado em 2011, ele tem como um dos motores contribuir, ser uma estratégia para contribuir para a relação entre o trabalhador de saúde e a gestão. Então, o programa sempre induziu de que o recurso do PEMAC, em que pese ele ser pago variável e ter limitações de ser usado como pago variável, que o recurso do PEMAC fosse utilizado a partir de uma negociação entre o trabalhador, a gestão, o Conselho de Saúde, a população, um amplo debate. Então, não é adequado a gente pensar daqui do Ministério da Saúde se o dinheiro tem que ir para o bolso do trabalhador, se o dinheiro tem que ir para comprar o equipamento, não é adequado. A indução do SUS, a indução do PEMAC, ela é para a negociação, para que trabalhadores, gestores e população consigam pensar a melhor forma. Parece justo de que o trabalhador fique com uma parte disso, já que ele quem realiza a ação? Claro que parece. Qual parte vai para o trabalhador? Não, alguns municípios têm lei municipal para fazer isso. Discutiram junto às câmaras, junto aos munícipes, junto aos seus representantes, qual é a melhor maneira de fazer isso. Uma parte vai para a infra, pode ser. Qual é a parte? Também é uma decisão local, né? É o município que sabe. Não é absolutamente inconveniente que daqui de Brasília a gente determine para onde vai ser, contra tudo que o SUS defende. O SUS defende que é o território que sabe dizer sobre o que é necessário para o seu trabalho. Então, no PEMAC isso não é diferente, né? A decisão de como esse dinheiro vai ser usado, ela vai ser feita pelo território, e o que a gente também orienta é que é melhor quando isso é feito por legislação municipal. Tem uma lei municipal que indique a melhor maneira. E aí, só complementando o que o Marcelo traz, é fundamental, né? Porque a gente, isso, vamos pensar que o PEMAC ele é um programa nacional para 5.570 municípios, né? Mais de 43 mil equipes, hoje, equipe de saúde da família em funcionamento, mais os 5.000 NASFs, mais as quase 26 mil equipes de saúde bucal. Então, são muitas equipes, muitas realidades completamente diferentes, muitas vezes dentro de um mesmo município. A gente tem uma equipe que tem uma lógica de funcionamento diferente da outra, tem uma produção de cuidado diferente da outra. Então, de fato, seria arbitrário da nossa parte, enquanto governo federal, determinar a utilização desse recurso. No entanto, o Ministério da Saúde, especialmente o departamento, a gente recomenda que a utilização do recurso ela seja pensada, seja programada, inclusive utilizando o próprio resultado do PEMAC. Então, se no resultado do PEMAC, o município e a equipe identificaram que as fragilidades daquela equipe, para que ela conseguisse chegar a um desempenho ótimo, tivesse sido, por exemplo, questões de educação permanente, a insuficiência das ofertas de educação permanente, é importante que parte do recurso seja utilizado, seja revertido para a ampliação dessas ofertas. Se for estrutura física, que seja também utilizado para esse componente. Se for identificado que é uma questão de motivação da equipe, a equipe encontra-se desmotivada, talvez tenha uma questão de vínculos precários ou condição salarial também ruim,
esse recurso também pode ser utilizado para esse fim. Então, a ideia é que essa discussão que o Marcelo traz, que deve envolver a maior parte, né, o maior número de atores e a maior pluralidade de atores também, é que ele também considere o próprio resultado do PEMAC. Que o PEMAC ele seja um indutor, inclusive, de dizer, olha, é aqui que precisa. Esse ano, esse ciclo é aqui que precisa. No próximo ciclo pode ser outra coisa. Porque a ideia é que de um ciclo para o outro a gente tenha uma melhora, né, uma melhoria no desempenho a partir dessa indução financeira. Tem a gente está usando aqui várias possibilidades de inclusão. Agora, o que é absolutamente inadequado é fazer a discussão do PEMAC como sendo o momento da avaliação externa e o momento de eu receber dinheiro na minha conta. Isso é absolutamente inadequado. O PEMAC não é isso. O PEMAC é um programa extenso que ele vai desde um processo de autoavaliação e aí o que a gente espera? Que ao a equipe se autoavaliar, ela também consiga qualificar, estar melhor preparada para a hora do processo de avaliação externa. E que toda essa discussão de onde o recurso vai ser usado aconteça antes do recurso chegar na conta. Exato. Porque é muito mais difícil fazer uma disputa de como utilizar o recurso quando o recurso já está lá, se a gente não fez nenhuma análise, se eu não tenho nenhum desses elementos que a Érica trouxe. Porque tudo isso que a Érica está defendendo aqui é falar da gestão da clínica baseada em informações. Se eu não sei, se o resultado do PEMAC do ano anterior, se eu só olho se eu fui regular, ótimo, ou bom ou insuficiente, se só isso me interessa para pensar quanto eu vou ganhar ao final, se eu ganho mais ou se eu ganho menos, toda a lógica do PEMAC fica perdida. E aí é uma disputa somente pelo dinheiro e o programa perde muito da sua potência. Quando estarão disponíveis os relatórios analíticos e descritivos? Isso é uma excelente pergunta. A gente sempre disponibiliza, nesse momento, como a gente já teve a publicação da primeira lista de certificação, os municípios já receberam, já conseguem acessar, né, os microdados da avaliação externa, até para identificar onde foi que foi bom, onde foi que poderia ter sido melhor, onde é que precisa melhorar muito no próximo ciclo. Ele entra no e-gestor, tem a senha dele, ele já pode acessar essas informações. Com relação aos relatórios analíticos e descritivos, a gente precisa finalizar a certificação. Como a gente falou para vocês, a gente ainda está fazendo, né, um crivo final, principalmente dos indicadores, né, que é um dado importantíssimo, porque é aquele que reflete de fato o processo de trabalho, a produção de cuidado, né, ou parte dele, a gente sabe, inclusive para o quarto ciclo, que a gente precisa pensar um pouco melhor nessa questão dos indicadores do PEMAC, mas a ideia é que quando a gente tiver o banco todo finalizado e publicado o resultado da certificação completa do terceiro ciclo, aí a gente já disponibiliza esses relatórios. Como anda o PIUS? Você quer falar? Ele ainda está em processo de interdição. Não sei se vocês sabem, né? A gente teve o lançamento do Programa de Informatização de Unidades Básicas de Saúde, o PIUBS. Foi feita a abertura, né, de adesão de empresas para que as empresas apresentassem o seu interesse em compor esse programa e assim atender aos municípios com relação às diversas possibilidades de solução de equipamento, de serviços. Porém, a gente teve uma solicitação de órgãos de auditoria e controle para revisão de alguns termos do edital. Então, nesse momento, esse processo ainda está suspenso, né? O PIUBS ainda está suspenso, até que todos os itens, né, todos os elementos que foram apontados pelos órgãos de auditoria e controle sejam resolvidos. E aí, tão logo a gente tenha isso resolvido, podem ficar tranquilos. A gente vai dar ampla divulgação para todos os municípios, gestores, trabalhadores. A gente conseguiu falar mais do que as perguntas, é isso? Acho que a gente respondeu a maior parte das perguntas do nosso roteirinho, tá vendo? Acabou servindo. A gente tinha recebido algumas perguntas no momento anterior. Anterior, né? Antes de começar. E tá perguntando aqui como o cuidado farmacêutico no SUS pode ser potencializado na estratégia de saúde da família, né? Porque o usuário está perguntando que tem uma lacuna entre a prescrição e o uso de medicamentos, né? Como que pode ser resolvido isso para o auxílio das doenças crônicas, por exemplo? Eu acho que um cenário importante que a gente pode destacar de diversas formas, né?
Aqui a gente vai, talvez, trazer algumas dessas possibilidades. Eu acho que um primeiro ponto é a ampliação que a gente conseguiu ter da própria assistência farmacêutica na atenção básica a partir dos núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica, dos NASFs. Então, desde 2008, com a criação do NASF e a possibilidade de compor equipes NASF com o profissional farmacêutico, a assistência farmacêutica, as ações, as práticas de cuidado farmacêutico na atenção básica, elas têm ampliado. Então, um primeiro ponto é que de 2008 para cá, então na última década, no cenário da atenção básica, a gente já teve um avanço importante que foi a possibilidade dos municípios terem o farmacêutico na atenção básica, junto com as equipes de saúde da família, atuando na qualificação dessas equipes e também na ampliação das ações, né, do escopo, que a gente chama de escopo de práticas, na verdade é a quantidade de ações que consegue ser ofertada ali naquele serviço. Um ponto importante que a gente tem observado, a partir das experiências de inserção do farmacêutico, mas não só, né, a partir do próprio olhar ampliado do que é saúde, que boa parte das equipes, dos profissionais de saúde tem incorporado na sua prática profissional, é a discussão do uso racional de medicamentos e também do avanço das práticas integrativas e complementares como uma outra possibilidade, né, de racionalidade de cuidado em saúde, que não o medicamento alopático como a gente está habituado a fazer. Então a gente teve também a entrada de várias especialidades das práticas integrativas e complementares também, que traz uma discussão de cuidado diferenciada, né? E aí na assistência farmacêutica esse conteúdo aparece de uma forma muito importante. E agora, recentemente, como a gente trouxe, né, na discussão do NASF, foi publicado, né, o fascículo que traz várias ideias, várias experiências, inclusive, né, relacionadas às contribuições que o NASF pode ter e também as equipes de saúde da família com relação ao cuidado farmacêutico, às práticas farmacêuticas na atenção básica. Então, fica a dica também, que é um material importante para vocês se apropriarem. Se a pergunta do, eu não sei, Francis Kleber tem relação com o gap entre a prescrição e o usuário ter acesso ao medicamento pela falta, aí mais uma vez a gente entra com um elemento que precisa ser ascendente, né? A gente precisa ter, é importante que se saiba quais são aí mais uma vez o Conselho de Saúde, a gestão local, são os elementos de interlocução mais eficazes, né? Saber quais são os medicamentos que estão em falta, qual é a possibilidade deles terem acesso, se nós estamos falando do acesso, porque a pergunta, como vem, a gente vai tentando interagir com as muitas possibilidades. Pode ser que o medicamento não chegue na unidade básica e fique numa farmácia centralizada no município, e pode ser que a questão dele tem a ver com descentralizar, pode ser que seja realmente a falta. Então, seja nesses dois aspectos, além desses aspectos que a Érica falou, que tem mais a ver com a questão clínica, do cuidado direto, né, do processo de trabalho, da organização do processo de trabalho, tem também a questão do acesso, que aí a melhor maneira é a gestão da unidade básica de saúde, o gerente, ou quem quer que seja responsável, a coordenação, ou quem é na Secretaria de Saúde responsável, e o Conselho Municipal de Saúde. São os órgãos de acesso mais rápido para a gente poder entender e ajudar nesse processo. Aí, gente, última pergunta, vou juntar duas em uma, que é quando vai estar aberto para cadastrar equipe de atenção básica e gerente? Ótimo, boa pergunta. Como todo mundo sabe, no ano passado a gente publicou a PENAB, né, a nova PENAB, e uma das incorporações é a possibilidade de credenciamento das novas equipes, né, equipes de atenção básica, e também do gerente, né, dos profissionais que atuam na gerência de unidades básicas de saúde. Então, a gente publicou a PENAB no ano passado, e esse ano, dia 28 de junho desse ano, 2018, a gente publicou a portaria 1808, que traz todo o regramento necessário para que os municípios conheçam quais são os critérios de elegibilidade para que eles possam ter um EAB, né, uma equipe de atenção básica, e os gerentes. Nesse momento, de lá para cá, a gente tem feito uma discussão com o CONAS e o CONASEMS, uma discussão tripartite, né, da gestão federal do SUS, com as gestões estaduais e municipais, para identificar questões relacionadas ao teto, qual é o teto máximo que um município pode ter, que é um pouco do mesmo movimento que aconteceu há alguns anos atrás com as equipes de saúde da família, com as equipes NASF, com os ACS. Então, nesse momento, hoje, digamos, né, exatamente hoje, foi hoje. Literalmente hoje, a gente está finalizando, a gente finalizou a minuta de portaria que traz as adequações necessárias ao CNES, né, ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e também com relação ao fluxo de credenciamento
das equipes de atenção básica e dos gerentes de atenção básica, né, os gerentes de unidades básicas, para publicação, né, provavelmente no início do ano que vem, né, ali no comecinho de janeiro, e na possibilidade de operacionalizar, né, de atender aos pedidos de credenciamento a partir de março de 2019. Então, nesse momento, a gente está com a minuta de portaria concluída, né, vai ser analisada pelas instâncias superiores do Ministério. Também tem sendo fechado o orçamento para 2019 para a gente poder dizer qual é o limite, né, qual é o teto que os municípios vão ter jus, né, vão fazer jus tanto às EABs quanto aos gerentes. E a gente está finalizando também o nosso sistema automatizado para pagamento por INE, que é o Identificador Nacional de Equipe. Então, todo mundo sabe, um OBS ele tem o CNES, né, como se fosse o seu RG, e cada equipe tem o seu CPF, que é o INE. E hoje a gente faz o pagamento, né, a gente está aperfeiçoando esses processos de pagamento para no ano que vem esse processo ser informatizado, automatizado, e a gente ter exatamente a possibilidade de dizer para o município que ele pode ter 1 ou 2 ou 10 ou 20 gerentes a partir da quantidade de equipes de saúde da família e atenção básica que ele possui e também de unidades básicas de saúde. Então, possivelmente, né, se tudo der certo, se a gente continuar com essa agenda e de fato está andando de uma forma muito importante, né, a gente está conseguindo fazer todos os encaminhamentos de forma tripartite, forma compartilhada com estados e municípios, né, com o CONAS e CONASEMES, a gente tem a previsão de começar a credenciar essas equipes e os gerentes de atenção básica a partir de março do ano que vem. Mas isso não quer dizer que os municípios já não possam solicitar o credenciamento. Né? O fluxo de credenciamento ele é o mesmo, e isso já está disposto na PENAB, é o mesmo das equipes de saúde da família, consultório na rua, Ribeirinha, com o desenho que está previsto com o desenho que está previsto na PENAB. Então, os municípios que têm interesse, eles já podem apresentar suas solicitações, né, fazer o projeto de credenciamento, passar em CIB, resolução da CIB, Comissão Intergestores Bipartite, vem para o Ministério. O Ministério vai analisar, então logo essas questões administrativas, né, e também orçamentárias, né, porque a gente sabe que está finalizando o ano, finalizando uma gestão para começar outra no ano que vem, a gente com a aprovação do orçamento, a gente vai ter autorização para credenciar essas novas equipes e os gerentes de atenção básica também. Certo? Só lembrando a vocês que essa é a última live de 2018, né? Mas a ideia, em 2019 tem mais. A gente está aí e a ideia é seguir nessa estratégia. Conhece muitas outras estratégias de comunicação, a gente vem fazendo essa aposta já há algum tempo, né? De tentar estar o mais próximo possível de vocês. Eu já falei isso algumas vezes, vou seguir repetindo isso. Esse é um ganho para a gente enorme, porque as perguntas que chegam nos ajudam a tentar estar mais próximo aos problemas de vocês, ao que vocês enfrentam, né? Por mais que a gente tenha já uma agenda de estar indo aos lugares, estar indo aos estados, municípios, para conhecer essa realidade no nosso dia a dia de trabalho, essa estratégia de comunicação e as outras, as webconferências, as palestras que a gente faz, também tem esse intuito e é um grande ganho para a gente. Então, contem com a gente também em 2019. Isso. E é importante, né, já nesse espírito natalino de fechar o ano e no espírito de literalmente a gente esperar o ano que está começando, também de vocês, a partir das experiências enquanto trabalhador, enquanto gestor, enquanto usuário do SUS, enquanto usuário da atenção básica, trabalhador e gestor da atenção básica também, né, o que é que vocês andam fazendo, o que é que vocês estão pensando para 2019, né, também nesse planejamento para o ano que vem com relação à agenda da atenção básica. Então é importante que vocês compartilhem com a gente, utilizem esse canal, né, esse espaço da comunidade do DAB, do departamento, aqui no Facebook, né? O DAB Responde, a gente usa muito para estar fazendo esse debate com vocês, mas a gente faz o contrário agora, DAB Pergunta, né? Então, o que é que vocês acham, a partir disso que a gente já trouxe hoje, tanto do balanço, mas também de algumas perspectivas para o ano que vem, o que vocês acham que ainda falta ou que seria importante, enquanto Ministério da Saúde, a gente está formulando de proposta, né, seja para qualificação, seja para ampliação, né, seja pensando na agenda mesmo de fortalecimento da atenção básica. A gente, né, vai adorar receber esse feedback de vocês, essas ideias de vocês, principalmente para que a gente possa aperfeiçoar, né, para que a gente possa melhorar o nosso planejamento de agenda para o ano que vem. Então a gente conta também com esse retorno de vocês. E aí aproveitem o finalzinho do ano,
né? Coloquem aí todas as expectativas e desejos positivos para o ano que vem. Acho que a gente tem um ano que se começa, sempre tem aquela expectativa do que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu acho que um ponto que a gente precisa fazer para a gente mesmo é o que é que eu posso oferecer de melhor também para o ano que vem. E pensando no cenário da atenção básica, vamos fazer um balanço aí, todo mundo também, o que é que vocês conseguiram fazer de bom, né, ou que poderia ter sido melhor em 2018 e levar essas propostas também para o ano que vem. E a gente se vê com certeza em 2019. Um abraço para todos, bom final de ano. Bom final